Olá pessoas, cá estamos de novo naquilo que é a segunda parte de um episódio muito, muito interessante sobre paternidade. Este momento é todo patrocinado pela Tigra, a quem agradecemos imenso pela sexta temporada do Encontros. Esse conforto foi-nos oferecido pelo Kinda Home e na produção nós temos a obra primata. Eu e a Wanda e todos os convidados estão lindíssimos porque a Elma Tiago faz um trabalho incrível com essas caras, menos na minha que dá muito menos trabalho porque eu já venho de casa, de pai e de mãe com uma genética impecável. Portanto, eu sou a Lorena, a cara da mulher. Eu sou a Lorena Mendes, este é o Encontros Trus e nós estamos cansados porque viemos de uma grande discussão do episódio anterior, vocês têm a oportunidade já de assistir e que continuaremos agora, sim. Como minha co-host tenho a Wanda Chimonde, vocês conhecem bem, ela só fala quando está nervosa. E aqui para fazer as coisas, ela detesta essa parte, ela não gosta de falar, não quer falar. Quando está nervosa, fala tudo. E aqui para fazer as perguntas certas, uma pessoa que trabalha com pais e com mães e que está muito envolvida nesse tema, temos então a Micaela Monteiro. Yes. Os nossos convidados, Lima Anja, Marco Vitor, António Cristóvão e Keita Mayanda, tiveram na primeira parte a dar aquilo que era a sua perspectiva sobre este importante papel, que é o papel de ser pai. Como sabemos, nem sempre ser pai e ser mãe acontece como nos desenhos, como nos livros, onde papai e mamã fazem a família perfeita da lata de margarina ou da caixa de Cerelac e a vida nem sempre é como nós sonhamos ou desejamos. O que, não vou dizer aqui, para não me perguntarem se está escrito em que estatística, não vou dizer o que acontece hoje em dia. O que acontece... Alguma rigorosidade é necessária. O que acontece é que, inclusive, está-se a estudar muito daquilo que é a forma como abordamos as crianças na creche, nos casos do dia do pai, da mãe, de família, porque a noção de família não obedece em todas as casas um único padrão. E a verdade é que nós temos que exercer maternidade e paternidade quando pai e mãe já não estão juntos. E isto é um tema que muda, altera um pouquinho o que seria a facilidade de dois estarem dentro de uma casa e poderem então cuidar dos seus filhos. Portanto, essa parte do programa, ou vamos dizer a segunda parte, este segundo episódio, a segunda parte deste episódio é sobre a gestão de uma vida que não é a dois, onde existem crianças cuja responsabilidade dos adultos é desenvolvê-las da melhor maneira possível e com as ferramentas que temos. Ai, meu Deus, isto foi longo. Ok, a primeira... Quer já, Keita? Já queres falar? Uma introdução, para já. E eu quero passar o microfone ao tio Tony. Do nada. Não, só passar o microfone. Não palavra. Não é ainda para eu falar. Mas queres falar, Tony? Não, se eu disser alguma coisa, o programa acaba, porque vocês sabem qual é a minha posição. Qual é? Estamos a falar de co-parenting, né? Sim. A partilha desse, De guarda. né? Depois da separação. Depois. Não queres falar ainda, né? Não. Não, e é muito simples, porque vamos falar do nosso contexto. E do nosso contexto não vamos falar daquilo que é o ideal. Vamos falar daquilo que acontece. E se formos olhar com olhos de ver para aquilo que acontece... Estatisticamente ou no teu sentido? Não, naquilo que eu... No teu sentido. No teu sentimento. Isso, naquilo que eu percebo, naquilo que eu observo, na análise empírica que eu faço, ok? O resultado é que é muito difícil nós estarmos perante uma situação em que os dois partilham a guarda das crianças sem atritos, sem grandes conflitos, em que há aquele entendimento que uma semana é com um, outra semana é com outro, ou este fim de semana é contigo, outro fim de semana, e isso é muito difícil. E por que acha que acontece? Porque no nosso contexto, as crianças até, naqueles casos mais extremos, tornam-se instrumento de rixas. Vai doer. Tornam-se instrumento de troca até e tornam-se um mecanismo, muitos casos, em algumas situações, um mecanismo
de castigo, Arma de arremesso. instrumento de domínio, arma de arremesso. Boa. Então, Fato. não é muito usual. Há casos, não vou dizer que não. Há casos de Existem, sucesso. ok? Eu, por exemplo, tenho a guarda dos meus filhos, eu cuido deles, e há essa partilha. Eu e a minha ex-esposa damos-nos bem, ok? Não há atritos. Mas a maior parte dos casos que eu conheço, há atritos e atritos graves que chegam até a tribunal, né? O que afeta também as crianças, né? Então, para mim... Aqui eu acho que uma coisa é que a coparentalidade não impede a parte jurídica. Ok? Não é porque nós nos entendemos, que nós nos damos bem, que não há atritos hoje, que amanhã não vai haver, e que nós não devemos tratar da coparentalidade a nível jurídico. Pronto, então, a meu ver, a vida é dinâmica. Hoje estamos bem, amanhã estamos mal, depois estamos bem outra vez, trabalhamos em nós, trabalhamos nos filhos, trabalhamos na relação. Acontece casados, separados, juntos, em países diferentes. Ou seja, também acho que a expectativa de que a coparentalidade é um riacho de rosas a passear com uma pessoa que eu nem nunca mais gostaria de ver à frente não é atenção, não é o meu caso, não é o meu caso, mas pode ser. O que eu quero dizer é que Se explicar nas quadras. Aqui é a tua percepção. Torna-se. A coparentalidade é difícil, porque muitas vezes tu queres te separar e queres te ir embora e o tu ficares com a guarda completa da tua criança é até certo ponto confortável. Não ter que lidar Com a opinião. nunca mais com o palpite, a opinião, a família, a religião, a hora de comer, O raio que parta, né? tudo isto da outra pessoa. Ela vai valer para os dois lados? Não, para os dois Não, lados. para os dois óbvio. lados, É, para os é, dois é lados. para os seres humanos no geral. Exato. Portanto, Gostariam de torna-se- poder ir Dá embora muito e aquilo trabalho. encerrar ali, né? Exato, o meu... Não, a minha separação... A minha separação teve que ser feita ali às prestações, né? O luto teve que ser feito às prestações, ou tu estás a separar, tens uma criança dentro de casa, então choras 5 minutos, ficas bem, trocas uma fralda, chora mais 5 minutos. É difícil. Não é um processo fácil. No entanto, não é porque não é um processo fácil que não vamos fazer e que vamos tornar tudo um conflito. Muito bem. Somos adultos e temos que trabalhar nisso, né? Eu acho extremamente interessante esse tema, porque, na verdade, é interessante e é real, e é a minha realidade, e a minha experiência de coparentalidade é, de facto, hoje, e repito, hoje, é de facto excelente, madura, pacífica, coordenada ao ponto de, ralhei os teus filhos por isso e por isso e por isso. Se não concordas, fala comigo, mas aí ralha igual. Ou seja, não há aqui duas histórias que eu falei com o papá e o papá disse, E os eu miúdos falei com a mamãe. adoram. Porque os putos aproveitam-se bem. Sempre. Então, os meus filhos ficam até chateados porque eles chegam e eu olho para eles e digo, como é? O que estás a passar? Papai já sabe, a mamãe já te disse. Tá bem? Então, eles sabem já que não há aqui uma história contada ao papá que é segredo, uma história contada à mamãe que é segredo. Nós conseguimos ter... Comunicar. E repito, é importante Mas, repetir. Marco, eu tenho uma Hoje... pergunta. Tenho uma pergunta. Sim, sim. São vários filhos, Sim, né? sim. Com mães diferentes. Sim. As mães têm cada uma o seu... Eu posso ser específico. 6 filhos, 4 mães. Não sabia que eram 4 mães. Não, estou só a dizer mesmo boa. já. O meu problema é o seguinte... Queres os Não, ok. Marco, o meu problema é o seguinte. Cada mãe... Porque Cada são- mãe sei, você- tem a sua personalidade, tem a sua forma de ser e de estar. Exato. E cada mãe tem a sua família Isso é muito que certo. interfere. És homem. Isso não causa uma dificuldade na tua gestão. Mas, meu tio, não se lembra da bocado na primeira parte eu ter aconselhado as pessoas a não irem por esse caminho, por Ok. ser uma complicação complicada, até foi assim que eu falei. Então, não é de forma nenhuma um exercício fácil, principalmente quando tu tens uma ideologia
da educação e do convívio dos miúdos que pode não ser entendido da mesma forma pelas suas respectivas mães. Então, meu exercício é não só ter uma única mensagem para convencer para um objetivo, mas é ter várias mensagens para chegar ao mesmo objetivo com pessoas diferentes em momentos diferentes. Porque E vou ter um menos momento, desgastante é extremamente desafiante, porque eu vou ter um momento em que eu estou numa situação muito bem com uma das mães e que estou numa situação extremamente mal com a outra mãe, mas eu planeei que neste fim de semana eu ia estar com todos os meus filhos. E tu tens que saber gerir. E era uma coisa que eu queria pegar naquilo que a Micaela falou e que eu queria pegar, que é os homens muitas vezes passam uma imagem que um processo de separação é simples. Que é acabou. Peguei as minhas coisas. Amanhã tem outra. Meus irmãos, eu não sei se eu vou voltar a viver algum momento tão difícil como o momento do fim do meu casamento. O fim do meu casamento fez-me sentir que eu não era nada. Eu tive aquele pensamento de tá aqui, não vai a lado nenhum. Quando de repente vai, não tem chão, não tem lugar para tu pegares, porque tu Aquele ficas sentimento que é que completamente... tu tinhas em relação Ao tá aqui, casamento. quem está aqui não vai lá Tudo. nenhum. O sistema que tinhas O não vai. sistema montado. Ok. Estás a entender? E de repente Tu tens o sistema não está. montado. Ok, não tinha O percebido. sistema desaparece. Não tinha percebido o que é que eu não está. Tipo, vais no banco e não há sistema. Ok. Tá vendo? Precisa do Então teu não precisa dinheiro, de fazer né? nenhuma operação, não consegues fazer nenhuma operação Yeah. porque não há sistema. Tá? Então, quando tudo aquilo acaba, muda, tu próprio paras e pensas tipo, ok, e agora? Quem sou eu, né? Faço o quê? E eu aí assumo que nessa questão da coparentalidade, eu aproveitei-me dos meus filhos para estar bem. Uau. Eu não sei se isso é perceptível. Não, mas isso acontece. Isso Yeah. faz. Yeah. É porque eu estava tão mal que a única coisa que me dava Alento. era estar com os meus filhos. Boa. Então, eu lutava, assim, imagina, se era dia da mãe, de estar com eles essa semana, eu encontrava formas de lutar para dizer, não, tu estás a precisar de descansar, estiveste com eles muito tempo, não sei o quê, deixa eu ficar mais uma semana. Então, a cena de eu querer ficar mais tempo com os miúdos, não era só para o bem dos miúdos, era Era estrutura para ti. A estrutura. Era para o meu bem. Yeah. O dia mais difícil era ir devolver. Que é a solidão a tomar conta Ei, totalmente. irmã. Porque tinhas que lidar contigo mesmo, né? Então o que é que acontece? E quando eu repeti várias vezes que hoje é possível para mim fazer isso, é porque no processo do luto, as pessoas fazem o luto de modo diferente. Ah, bebê. E quando as pessoas estão a fazer o seu processo de luto, há algumas atitudes das pessoas que te ofendem, até porque tu também estás magoado, com razão ou sem ela, mas também estás magoado no teu registro. Então, há algumas posições da mulher de quem estás separado, da mãe do teu filho, que te vão ofender, mas ela não está a fazer aquilo para te ofender, ela está a fazer porque ela está a sentir. Sim, Certo. Que isso é uma maturidade diferente. Mas Yeah. o que é que acontece? Eu trabalhei de um modo, e assumo aqui que foi mesmo desafiante, mas eu trabalhei de um modo que eu decidi, vou engolir todos os sapos. Esta foi a minha estratégia. Não sei se é a estratégia que funciona Yeah, para todos, mas não. mas foi a minha. Há muitos que Tudo que me diziam, tudo que me ofendia, eu calava. E quando ficava assim muito desafiante, porque eu faço terapia todas as semanas, e é uma coisa minha, né? Mas mesmo se não é com a terapeuta, eu pego no meu telefone e ligo para a Marinela. Como é? Me agrediram então assim. Fizeste o quê? Calei. Tá bom, meu irmão. Yeah, tá bom. Yeah. Assim a Marinela também já está um bocado cansada do meu vídeo, ligo na Carla. Olha, me fizeram... Fizeste o quê? Calei. Fizeste bem, também mereces. Ah, ok, tá bem, tá bom. Mas o que é que acontece? Eu fui criando o meu sistema de apoio para eu próprio... Porque para mim, o meu pensamento era sempre, para o bem dos putos, eu não posso chegar a um nível que nós não nos podemos cruzar na rua e eu não quero te atropelar. Yes. Porque é muito, Muito muito fácil. É uma Chegar a linha essa- tênue, atravessa. mas é uma linha. Eu queria dizer uma coisa sobre rapidinho, isso né? que o Marco disse agora. Essa consciência de que a palavra dita não volta atrás, que infelizmente paredes meias com amor tão um ódio de matar. Eu acho que as pessoas têm que saber que tu vais odiar profundamente a pessoa que tu amaste. Profundamente. Porque as pessoas são mais ou menos indiferentes para a nossa vida.
vida. Quando há um nível de isto é porque proporcional, né? é proporcional ao nível que tu... Não é que, Pega. não quero dizer uma coisa romântica, o ódio não é isso. Né? Até porque a maturidade nos leva a gerir as nossas emoções Claro. sem ir. Mas quando ela falta, quando somos muito mais novos e etc., eu cheguei a lugares da minha vida que eu Imaturos, disse, eu emocionalmente. nunca mais a lidar com ninguém chegarei aqui. Nunca mais levarei uma emoção a arrastar-me a um ponto a este que eu e nível. essa pessoa hoje temos ou que não falar, ou que quase, né? Porque quase nos matamos. Exato. Sim, sim. Mas só que às vezes não depende só de É ti. isso. E o que eu estou a dizer é A que quando maturidade. existem pais, e tem que também existir a maturidade de... E é isso que eu ia dizer que o Marquito faz comigo. Não é que eu diga, fizeste que é calei, que isso está bom. Não, é. Eu explico ao Marquito o que poderá estar na origem daquela emoção. Não. Talvez, porque eu não sou a pessoa, o que lhe fez ter essa coisa tão dura é por ela sentir assim com aquele teu outro comportamento. Por teres avançado uma linha que ainda não era para avançar, porque a pessoa ainda está no luto e, por exemplo, mostraste-lhe outra mulher, ou coisas que nós vamos fazendo que, com mais ou menos irresponsabilidade afetiva, que podem gerar uma brutal reação que também magoa o outro. E tu, porra, ela tinha necessidade de me fazer isso, disse-me isto magoou-me no âmago da minha coisa. Não, tens razão, mas talvez poderá ser porque se sente assim ou assado. E isso também que eu faço com o Marco, exatamente igual. Não é tanto dizer se outra pessoa está certa, se tu és diabo, se outra é diabo. É o que é que nós sabemos mais ou menos, as emoções que também que nos... O background, né? Que nos não, Mas e porquê? Agora a minha gatilho, pergunta é gatilho. outra. Mas isto também eu acho que é um bocado cultural. Nós levamos, às vezes, as relações que já não funcionam até o limite. Ou seja, nós dois já não funcionamos como casal. Certo. E vamos estando aí, arrastar, e do nada começam as agressões. A bolha e aquilo vai... Ou seja, quando nós não temos cultura de separar quando percebemos que já não dá. Nós, muitas das vezes, levamos ao limite. As separações são feitas já no meio do pior. Do pior. As pessoas já se ofenderam, já se Isso, magoaram. é isso. Aquela mulher a sair daí com aqueles filhos, ou aquele marido a sair, já vai sair com raiva, a dizer o que ela vai ver, o que é que eu vou fazer. Eu vou Isso. tirar aqueles miúdos. Ela também. Ou seja, aí é neste momento em que usamos os miúdos para rixas. Porque, infelizmente, a nossa cultura não nos ensina. Não. Pronto, não é a nossa cultura, desculpe. É a nossa vivência, a nossa forma de estar na vida. Algum rigor vai ser isso. A nossa vivência, a nossa forma de estar ultimamente. Eu, às vezes, também acho que é um bocado das famílias que vão dizer, não, o casamento é mesmo assim. E, às vezes, até as experiências que temos dos nossos pais, que se arrastaram mais um bocado, dos tios que se arrastaram, da prima que se arrastou. Ou seja, nós, às vezes, acreditamos... Nem se arrastaram, ok? Há uma alteração profunda em termos de relacionamentos e aquilo que vocês aguentam hoje, e quando eu falo dos nossos pais, deve haver aqui uma diferença, que os nossos pais não aguentaram, ok? Não aguentaram. E isso por quê? Porque na altura dos nossos pais havia muito mais respeito, ok? Hoje não há. Hoje não há. Não há. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Infelizmente. Nem as mulheres se respeitam assim, nem os homens se respeitam. É verdade. Há uma grande crise da masculinidade. Yeah. E depois não há respeito entre si. É interessante. Há uma grande crise da masculinidade. É horrível mesmo. ok? Funcionalidade. E há uma grande crise nos relacionamentos. Sim. Então, hoje vocês mulheres pensam que o homem é oxigênio. E por isso é que permitem tudo o que vos fazem. E o homem só faz o que faz. Teu nome. Amigo, Tito, está assim. Quê? Não, porque eu aqui no meu... Não, estou testemunhar. Não, termina. Tens de terminar mesmo. Termina. Estavas Termina. Pois, não, o que eu quero dizer... Eu não quero aquele corte. E por isso é que Hoje até em dia há hoje- menos respeito Hoje em dia há muito entre menos nós. respeito. Por causa desta necessidade de oxigênio da... Precisamente, hoje o homem, porque está numa grande crise também, e porque há um grande vazio existencial, tanto do homem como da mulher. Hoje o homem é dono e senhor. O homem, antigamente não era assim. Antigamente havia o respeito. Vou falar do meu caso. Meu pai, minha mãe. Meu pai tinha namoradas. E sabem quando é que
Meu pai é casado. Eles vivem. A na Micaela vida. é 65 de 10 anos. filhos. Perguntar só para ficar Pronto. muito claro, Viveram seu pai casado, casados. tinha Sim, namorado. Sim, viveram 65 anos. Isso. E a minha mãe sempre diz que sabia que o meu pai estava a namorar porque era a altura que o meu pai lhe trazia flores. Era a altura que o meu pai lhe tratava melhor. Era a altura que o meu pai estava sempre em casa. E ela dizia, Vê só. esse gajo já Já está. está. Pô, estava Hoje Para parece ver o paradoxo. Hoje, é te maltratar. hoje o É a homem, altura quando tem namorada, vai te demonstrar que é que estranho, né? está a namorar. Qual é a necessidade? E você vai ficar aí. Porque Uau. o casamento, Isso porque realmente são as é mais crianças, agressivo, isso é mais- muita agressividade. Crise da masculinidade. Estão a perceber? Então, não venham dizer Uau. que é cultura. Não é cultura. É a nossa vivência. Estamos numa sociedade completamente despida de valores, uma sociedade completamente doente, e todos nós estamos nesta doença a nos chafurdarmos na lama. E depois É tão fatigamos simples as quanto isso. Quem estava a crianças. perguntar números? Mas Ponto final. Quem ia falar? Era... E depois fatigamos as crianças. Não, era a Micaela. Não, era a Micaela. Era a Micaela. Não, Não, Vai o que então? fazer Quem está rigor, sentado? ele Não, tá quem de tá- rigor. não, tu queres falar? Não, o que eu acho... Acontece comigo, mas é o que ela faz bem. o que eu... A única coisa que ela sabe fazer na E vida. aqui já estamos a entrar Então no não vou. relacionamento entre homem e mulher, que acaba por ser também com a parentalidade, mas a mim, a mim faz-me sempre muita confusão quando eu ouço homens casados, tinha namorado, e toda esta narrativa a mim incomoda-me. É um trigger para mim, realmente. Não sei porquê, mas it is normal. what it is. E a mim, aqui eu acho que aqui nós, o conceito de casamento, antigamente o casamento era um entendimento financeiro, um entendimento né, de famílias, não havia aqui propriamente... Não, para Pois. Para amor, não havia... Não, mas Não. isso estás a dizer, antigamente Não, para quem? não, Pois, não, mas não. para quem? Porque se formos a falar daquilo que é o nosso antigamente, o casamento não é isso que estás a dizer. Agora, se formos transferir para antigamente, na zona urbana já, na zona dos assimilados, estás a ver? Por interferência do colonizador, aí vou concordar contigo. Porque antigamente na zona rural, o casamento, que não é o casamento que nós conhecemos hoje, era um arranjo de sustentabilidade da comunidade. Então, Financeiro. não só Financeiro é uma palavra redutora para o que aquilo era. sustentabilidade até do bem-estar também. Por isso é que, antigamente, naquilo que eram as nossas zonas rurais, era aceitável um homem se tivesse as condições, não só materiais, condições físicas, condições psicológicas, condições emocionais e condições materiais também. Um homem, com essas condições, poderia, no mesmo quintal, ter 3 esposas Pronto, que conviviam. E isto é o que era aí que eu queria chegar, que é na nossa cultura. Não, vivência. Na nossa vivência. Aqui as palavras estão a ser caçadas. Aqui as palavras estão a ser caçadas. Sozinha. É. Que é isto. Eu Aonde não é que apanho. nós, ou seja, aonde é que isto, e a mim, eu volto isto a mim, que é, aonde é que isto passou a ser um trigger, né, ter um homem casado que, né, não é casado com as suas 3 ou 4 que namora, onde é que isto passa a ser um trigger, onde é que isto deixa de ser normal, comum, aceitável, onde é que entra o conceito de traição ou de O que está a querer entramos- falar? Entramos todo aqui num campo que eu não quero entrar porque isto é todo um outro assunto complexo. Mas que é importante para nós. Que- Não Ok. dá para falarmos de coparentalidade sem falarmos das relações que estão na base e da forma como... Porque eu gostaria de entender, de verdade, se existe um conceito de que homem casado namora, no meu entendimento do que é um namoro, ele não se esgota numa relação sexual. Nós sabemos que um homem namora quando o envolvimento com esta pessoa é notado, como disse o tio Toy, quase que se arranja uma agenda para a moça caber nas nossas vidas, apesar que eu sei que os homens, não sei todos, não sei o gráfico os números, mas sei que os homens têm uma noção de que é a namorada, que não é o kit, que não é... Ou seja, há categorias para quem vai entrando, né? Mas quando ele diz namorada e quando os próprios amigos e a família já conhecem a namorada, do que o meu entendimento, nós estamos a falar de uma relação que também no final pode gerar filhos. E isso tem que ser dito. Que o aceitar, não sei se é a palavra aceitar, mas a admissibilidade deste tal homem que namora, a tolerância ao que o meu marido namore, desculpa, o namoro gera
Uma vivência? Sim, se não dá Um trigo limpo, compromisso? espera iPhone 13. Vai ver mesmo filho. O quê? Se não dá trigo limpo, espera iPhone 13. Vem mesmo filho. Vem um filho. E aí a gente Fonte vai... 13? iPhone, não, iPhone você não 13. faz trigo limpo e vem iPhone 13, vem filho. iPhone 13 é No trigo filho. limpo Não, não, ai, não, vai. no trigo Ok, coitada, é não, 22. não posso, Desculpem. não posso, eu não. Já, a Wanda, desculpem. Já foi. O que interessa é continuar, ou seja, portanto, Você para nós... caga. Não, quando vier a passar, põe um só legendas que é para... Ah, porque a Wanda, nesta hora, já não consegue. Pronto. Então, quando a gente chama esse tema... Quando a gente chama esse tema que o Toy chamou e que nós estamos aqui a dizer que de alguma maneira é tolerado, né? Porque como o homem é oxigênio, toleramos que ele faça tudo desde que não abandone a casa, o lar, aquilo que construímos, nós estamos a dizer que vamos também às vezes fazer coparentalidade Dos filhos com dos o filho outros. do meu marido. Sim. Cada vez mais. E isto é uma coisa... Vezes, deixa-me só coisa. Quantas vezes... Não, são temas muito importantes, são temas extremamente importantes que, de tão importantes que são, se forem bem abordados, poderão ajudar naquilo que é a alteração da nossa estrutura social até. Porque são temas fraturantes mesmo. São. Nós hoje assistimos mulheres casadas, que estão casadas há 20 anos, por exemplo, e que nesses 20 anos, todos os anos, o homem trouxe... Ok? Talvez esteja a exagerar um bocadinho, todos os anos. mas todos os anos não digo, mas o homem vai trazendo. E ela vai aceitando, ok? Claro está que no início há um conflito ou outro, but at the end of the day, ela vai ter os 3 filhos dela e os 5 do marido. E ela vai também não, sim. né? Chega uma parte proporção. pessoal como ti por causa de, na Precisamente. herança. Epá, Isso é muito grave. E E há o tudo quê, isso tá? acontece por causa, né? De quê? Da Dependência. da desestruturação hoje. Tolerância daquilo que o homem é oxigênio. Não, mas também, precisamente, tem a ver também muito com a destruição da pessoa humana Yeah. que assistimos hoje na sociedade. Ok, Keita, calma, deixa eu te cortar agora. A Marinela falou sobre a coparentalidade com o filho do meu marido. Eu fiz o homem antes do casamento. Então a Alexandra sabia onde é que estava a entrar quando ajudou a casar comigo. Entanto, há essa questão da dinâmica, porque já há uma vida com essa pessoa, porque felizmente cheguei a um consenso. Bom, e o homem vive comigo, né? hoje vive contigo? Ele vive comigo, né? Vive contigo não, vive com casal. É Ok. isso. Ou seja, Sim. o filho da primeira relação Vive com vive hoje vocês. convosco. E tu Conosco. tens que ter um acordo com a mãe, é isso, né? Sim. Há esse acordo que eu tive com a mãe do homem. Entretanto, é uma dinâmica totalmente diferente, porque já há programas que a minha esposa faz Com ela. Com ela. e há programas que a mãe dele faz. Com Que ela. lindo. Então, quando E há contato entre as duas. tem de haver, Claro. Estão a criar 2 crianças, 3 agora. tem de haver. Não é 3, uma criança, neste caso. Uma. Ah, Estão a sim, criar. tens razão. É uma. É seis. uma, é Dela ela. não estão aí. O do marido. Isso, tens razão, Tem de haver- desculpa. tem de haver- mas qual é a dinâmica? Que, independentemente da culpabilidade, há lugares. Ela tem que saber, a mãe dele Existe. existe. Essa Eu senhora. sou É a isso. mém dele, porque ele é filho Do que meu ele trata ele marido. como mamã, né? Desde, Claro. desde que se conheceram, desde que tem esse relacionamento deles, que não devia existir porque eu sou o marido, mas pronto. Entretanto, há essa dinâmica. Naquela hora que estamos a falar sobre a distância dos filhos, eu falei dos prolongados, como é que vai se gerir isso, né? Saímos agora do primeiro, tem um segundo. Há um plano traçado lá em casa. Tem que se equilibrar, se lá do outro lado traçarem um outro plano. Claro. Mas esse equilíbrio mesmo, é necessário muita comunicação e acertos. Claro. Exatamente. Porque eu não posso decidir, hoje já não posso decidir sozinho, porque tenho um Mas parceiro. olha Consciência. olha a consciência e a abertura de espírito que existe para contrariar aqui, né? Para contrariar. Coitado, o Keita, deixa ainda o Keita Ai, falar. Não, Não, fala, Yeah, Termina, Micaela. Que é o estado de consciência, de presença e de abertura e de tolerância, porque aqui neste caso é de todos os lados. Né? É toda a gente muito disponível e com foco naquilo que é melhor para as crianças e não para mim, ou para ti, ou para outra. Isso. Portanto, pomos ali o foco nas crianças e naqueles que são os mais importantes. Né?
E como é que estes exemplos, eu acho que o que nos falta muito são mais destes exemplos e são mais destes exemplos a virem ser falados. Partilhados. Porque o Isso que que nós acabou vemos é só conflito, é fim, é guarda que é só Porque minha. se fatigam até o limite. Mas não acho só. Sério? Não, há muita. Não acho que seja só. Eu sinto que existe também muita fuga para paternidade. Ninguém aqui está lá. Cuidado. Entramos na estatística. O Keita nos obriga a dizer, eu sinto que a fuga... O Keita nos conseguiu obrigar a dizer, eu sinto que a fuga... A minha percepção... A minha vivência. A minha vivência. Eu sinto que há pais que se põem no conforto de entregar as mães. É verdade. Eu sinto que há também mães que se colocam no conforto de entregar às madrastas e aos pais. Eu sinto que há pessoas para tudo e mais alguma coisa. É O que eu verdade. quero dizer é, Isso é que é falta interessante. clareza. Falta. Falta clareza e transparência naquilo que são as nossas reais intenções do que é que nós estamos a fazer. Eu estou a arranjar conflito porque eu não quero ficar com a criança aqui, está-me trabalho, eu prefiro dar-te só um cheque no fim, ou aqui não, mas pronto, multicaixa entregue, multicaixa e vai. Ou é o melhor para a criança. Porque há pais que, na sua ausência, também estão a fazer o melhor para a criança. Porque eles não Com têm certeza. Porque não têm condições de cuidar daquelas crianças que E, quando vão portanto, buscar, vão colocar as crianças em situações às vezes mais... Epá, pronto. Há de Há tudo. ausências que vêm por bem. Vem por bem, também é verdade. Mas mesmo assim, ou seja, também há... Não, mas o Keita pode falar, depois já vai... Keita. O Keita não é sobre isso. Ele tem dados, ele não sente, ele tem dados. o Ele é Keita- muito Eu não rigoroso. sinto. O Keita Eu agora queria vou falar o que o Ministério tio da Toi estava a Família. dizer. Ok, vai falar pelos Yeah. família. Fala Vamos ver. aquilo que Keita, diz. era, acho que Ministério era... da Família. Nós já falamos tantas coisas aqui, eu não sei exatamente se nós... Era sobre o continuamos teu no Toy. foco da... Coparentalidade. Não, pronto. Sim, Diz o que sim. sentes, Keita. Pode Diz ser o que o que sentes sobre o assunto. Eu sinto que mesmo, e nós falamos até agora muito focados em casamentos que já acabaram, mas a questão da coparentalidade não está só... O enfoque não é só pais separados, mas é mesmo dentro do lar, porque mesmo dentro do lar o que tu podes encontrar é dois indivíduos, um pai e uma mãe, que nunca estão de acordo na forma como devem educar os filhos. E, por exemplo, e há temas que são fortes, religião é um deles. A mãe ou o pai, um é religioso e o outro não. Um tem uma forte convicção de que a religião é um mal e a outra pessoa cresceu num lar e quer batizar. Então, existem pontos que são importantes dos casais entenderem que é muito mais importante o futuro e a educação da criança do que o ego e as crenças pessoais que são delas e que nós temos todo o direito de ensiná-las aos nossos filhos, mas entendermos que os dois têm de trabalhar mais para o bem-estar da criança, emocional, físico, seja lá o que for, intelectual, muito mais isso do que a imposição da sua vontade, porque muitas vezes o que acontece nem é que aquilo seja um tema importante para um. Mas é vontade mesmo de a disputa rixa. de quem tem Rixa mais mesmo. poder. Os egos, propensos a riscas, mas aí vai entrar, Keita, que é um bocado aquilo que tu disseste outro dia, que muitas das vezes também ignoramos esses sinais já no namoro. Nós já comunicamos zero, já não lidamos bem, mas ainda assim vamos insistir num casamento, depois vamos estamos fazer juntos há filhos. muitos Como é que esperamos ser diferente? Vai ser- Como é que acreditamos que aquela criança que já vem dentro de um casamento que já foi arrastado? Porque nós ignoramos os sinais, já estou aqui, vou já casar. Isso. A mulher também diz, já investi aqui, também não vou, o mercado não dá papéis, vamos lá casar. E depois, aquelas pessoas... e aquelas duas pessoas nem têm no final do dia... Sério, aquelas pessoas não têm nada em comum. Existe. E outra coisa ainda, que é bem pior, mesmo dentro de um casal, os dois crescem para lados diferentes, dependendo dos estímulos que cada um deles é exposto. Isso. Até hoje podemos casar e acreditar que a educação dos miúdos é assim, e ao longo do tempo tu vais revendo, vais tentando passar e aquele casal já está completamente desconectado. Ou seja, é um exercício muito difícil, diário, é um processo, colocar sempre os miúdos, o bem-estar dos miúdos, acima de qualquer coisa. Sabe o que acontece muitas vezes num casamento ou num relacionamento qualquer?
mas que há uma criança no meio, é que muitas vezes de um lado existe a noção de propriedade. Sim. Propriedade sobre a criança. Eu é que... É meu. Eu é que levei, eu é que fiz, eu é que sei lá o quê. E muitas vezes não há... É muito difícil chegar-se a um acordo sobre decisões, às vezes, muito simples, como em que escolha que vamos colocar a criança. Isso. Porque há Mas uma por pessoa causa que sente daquilo que que a tem Wanda mais disse. direitos sobre a criança do que o outro. Yeah. É aquilo que a Wanda quando dizia, entra de os alguma avós? forma, a questão do ego. E quando entra, Agora, que eu- mas eu queria diz, só dizer diz, uma diz, coisa, Marco, diz. e obrigado porque tu levaste para o tema os avós. Há aqui uma questão que é, na questão da coparentalidade, e pegando naquilo que o Lima disse, ela sabia que estava a casar comigo e eu já tinha um filho. Mas há uma situação muito real, que é ela saber e aceitar, mas a sua família não. Então, A família quando dela- a família dela não aceita, eles respeitam, porque não tem. As pessoas casam-se aqui, a não ser que sejam emancipadas, quando já são maiores de idade, né? Então, respeitas, vai casar com esse gajo que já tem filho, vou já aturar. Mas a família tratar o teu filho ou a tua filha como o de fora, o que não é nosso neto. E quando até tu vês alguma atitude por parte da tua parceira que não é correta com o teu filho, e tens aquela tendência de estar a comentar com a tua sogra, ou porque sabes que se fores falar com a tua mãe vai dar estrilho. Tua mãe é na vais hora. sentar com a Vai lá sogra, que né? seja. E dizes assim, pô, minha sogra, aconteceu isto. E a tua sogra te responde na tua cara, tipo, mas ela também não tem idade de ser madrasta de ninguém. Então, quando tu estás num contexto desse, tu acabas muitas vezes por pensar como é que é possível fazeres uma coparentalidade saudável, vamos assim dizer, com o teu filho que até, como se diz, até já lhe encontraram. Exato. E ainda assim há esse tipo de rixas porque as famílias, uma vez mais, idealizaram um futuro para os seus filhos Um desenho. por causa da posse, como dizia o Keita e muito bem, e as pessoas fizeram um desenho e queriam que o desenho animado fosse assim. Só que nós aqui, embora não temos Disney, temos Manquico. Então, o que acaba por acontecer é que os bonecos aqui não funcionam igual. O Sérgio Pizarra não desenha da mesma forma que o Walt Turma Disney. da Mônica, Tá do vendo? Maurício. Então, o que acontece é, tu tens que te conseguir agora emancipar mentalmente e espiritualmente até também, para conseguires lidar com esta nova situação em que tu tens filhos comuns, tens um filho teu que é mais velho, o que já lhe encontraram, ou a tua filha, ou seja o que for, e tu tens que estar ali a lidar, porque tu próprio sentes que dentro da tua casa, principalmente quando tu estás um pouco mais ausente, há diferenças no tratamento. Eu não chegaria tão longe. Yeah. Eu não chegaria a um casamento com uma pessoa que não tratasse a minha filha no mínimo com respeito. Não, mas tu não vês. Tu Deixa não eu vês. dizer. O que eu estou a dizer, Keita, é quando tu ainda não casaste, ainda não há envolvência suficiente da família do outro lado. E nem é isso. Não, mas eu estou a falar tipo de casos que eu já assisti em que o gatilho que trouxe o conflito não foi a própria moça. A própria moça sempre tratou bem, cuidou, não sei o que, mas quando casou e este filho vira neto dos pais dela, aí começas a sentir, dela ou dele, tá? Começas a sentir aqui uma série de pressão, porque o dele então há aquelas bocas daquelas tias que te dizem, mas você ainda nem tem teu e já está a pagar por filho que outro homem é que fez. Então, essas pressões todas podem criam acabar com muitos uma coisa que desafios. tinha tudo para dar certo. Yeah. E eu queria contribuir mas- aqui de uma maneira que é a seguinte, eu tenho o meu. Micaela, desculpa. Que é, por causa disto que o Toy fala sobre a crise de identidade, crise de ser humano, o casamento é um goal, é um destino, é um objetivo. Eu farei de tudo para este marco que entrou na minha vida, porque eu tenho 30 anos. Ok? Eu tenho pressa, minhas primas já casaram. Eu tenho coisa a cumprir, até porque o meu útero está a ficar, já os óvulos, os ovários, né? Já estão uma coisa. Então, eu tenho pressa. E o que eu vou fazer é considerar isto um assunto para gerir depois. E eu vou sorrir e vou às festas e vou ficar aos domingos com uma cara de tal. Mas, primeiro porque o casamento é um destino. E depois, porque nós, infelizmente, lutamos pelo controle financeiro. Os maridos são, infelizmente, os homens,
são encarados muito como o que tem que ser o provedor. Muitas das vezes aquela guerra, aquela coisa que eu faço, é para garantir que os meus ou aquela casa não está a tirar tudo do marco, onde eu vou ficar sem, quando também tens que pagar até a coisa da minha mãe, né? Porque os maridos entram para a nossa família, tem que pagar a escola do meu irmão, tem que ver se a casa da minha mãe tem ar-condicionado. E é essa pressão que faz muitas das vezes, acredito eu, este tratamento que é quase de expulsão daquele elemento que não faz parte do agregado. Mas o Keita tem razão. É isso tudo que nós devemos verificar e garantir. Mas não é só isso. Eu acho que numa fase de paixão, numa fase. Não é à toa que a paixão é cega. Ou seja, quando nós. Fonte de maturidade. Portanto, não, é um fato. É um fato. É que uma pessoa, quando se apaixona, já não vê nada. Já não consegue enxergar. É como O Tinder, óbvio, né? O Tinder. Que ele faz. O óbvio, né? Líder. Pronto. Le vivo, sei lá. Pronto, Simon, qualquer coisa. Ou seja, a pessoa quando se apaixona, tu já não vês red flag, tu não vês mais. Podem pôr aquela bandeira da fortaleza. Aquela grande fortaleza. Nem que for a Grace, já não vê nada. Não vais ver nada. Estas coisas acontecem quando? Quando tu já casaste. E agora como é que se resolve? E muitas das vezes é isto que acontece. Não é o antes, não é enquanto está tudo doce. Mas né? quando De repente, acontece, eu pois. acredito que é assim. E isto, há pessoas muito com clareza, óbvias, que falam com clareza, comunicam e dizem: os teus limites são até aqui, os meus são até aqui, e é assim, e não vamos falar sobre o assunto. Os meus filhos são importantes, a minha família é importante, isto vai na velha conversa, não é só dos filhos. Por exemplo, um homem que ajude a família, do nada está casado com alguém e a mulher acha que que cabe a ela decidir como é que ele tem que usar o dinheiro. Não! É um homem adulto, cabe a ele, se ele decidir dizer: oh, minha senhora, há uma vida que eu dou X à minha mãe, para mim isto é importante, e não se fala mais no assunto. E quem está contigo tem que respeitar. O que falta muitas das vezes, Micaela, é clareza na definição de limites. Nós somos um casal, há limites estabelecidos, vamos comunicá-los com clareza, respeitando cada um o espaço do outro. Quando isto é claro e as pessoas respeitam-se umas às outras, não há porquê dizer que a paixão nos chegou, ou o teu tio, a tua tia vem dizer: não, mas aquele teu filho. Mas essa falta de cuidado das famílias, vocês são bebê? Eu não entendo como é que um homem adulto ou uma mulher adulta, um homem adulto, a família tem que decidir sobre a própria vida. Estamos a esquecer de um aspecto muito importante, que é aquilo que nós somos. E eu falei sobre isso há algum tempo atrás. Quando nós casamos, e é assim, ok? Nas nossas culturas africanas. Não fala na nossa cultura. Nas nossas culturas. Ele Isso é pode, mesmo. Ele pode, ele tem estatística. Não, é mesmo cultural. Ele é o Nós, docente. quando casamos com alguém, não casamos só com a pessoa. Sim. Casamos também com a família. E daí? E é muito importante isso. Então, como casamos também com a coisa. família? Não, mas é assim, não Sim. sou eu que estou a dizer. É verdade. E por isso, E- e por isso é que nós fazemos o pedido, e por isso é que, Sim. aquelas tradições todas. Sim. Então, quando casamos com a família, é aceitável, está implícito já, a nossa aceitação de que esta família poderá ter, precisamente, Poderá ter trazer toda a toxicidade. não é toda a toxicidade. toda- Não é toda a toda- toxicidade. todas- Mas a família. Todos os problemas Wanda, emocionais Wanda, que eles estão a espera se só, trazer espera. em casa A é família, porque casei espera. com a família. A Você já família- não se aguenta com o marido. Espera, a família vai participar. É aí onde entra a maturidade do casal. Sim. E a maturidade serve para quê? Para gerir. Sim. As famílias Silenciar devem. mesmo também. Faz parte da gestão. Claro. Antônio, As famílias devem ruído ser mesmo, é muito geridas. E é isso às vezes que nos falta. A maturidade para que possamos gerir as famílias. Porque nós, Tito, como Tanto casal, do lado já do não marido, comunicamos. como do lado da esposa. Não, o nosso maior problema é que nós também estamos imbuídos muito no diapasão daquilo que acontece no Ocidente. Então, corremos riscos, ok?
cometemos muitos erros por causa dessa nossa ausência daquilo que é a nossa essência. Mas, é preciso é também verdade. termos noção disso. Tio Toy, eu concordo, mas o que é que acontece também? E quando o tio Toy fala disso, que podemos estar muito ocidentalizados e os tios, a família tem sim muito impacto no nosso casamento, nos casamos. O tio Toy está a falar de, muitas das vezes, exemplos, ou seja, talvez o tio que realmente tem moral para tal. Porque muitas das vezes o que é que acontece? O tio que mais manda a boca no casamento da sobrinha é o tio que não respeita ninguém. As mulheres que ele tem, ninguém sabe onde é que para. Todos os fins de semana um filhinho novo, bonitinho aparecer. Todos, não sei, ou seja, não, quando eu digo Dê um exemplo. Não, não é. até quando serão essas as Ou pessoas? seja, A Vana está a perguntar. são pessoas que A não têm definir moral. E como é que esse teu tio, o teu marido até... Mas esse teu tio, qual é a moral que ele tem de vida Deixa eu fazer habitados uma na pergunta. nossa casa? Calma. Vamos imaginar É preciso ter tipo, moral um casal também. de indivíduos nos seus 30 anos. Ah. Ok? Formados, têm os seus empregos, pagam as suas contas. Que pressão é que a família pode exercer sobre esses dois indivíduos? Isso que eu queria Só entender. exerce porque um ou os dois não têm independência intelectual. Eu não vou dizer E nem outra coisa. emocional. Às vezes Não, nem não, emocional. não. E ainda tem a financeira. O tio é que paga. Não estamos a falar de indivíduos que não recebem dinheiro da família. Certo, Yeah. certo. Mas é intelectual ou emocional? Mas que não dão um passo na vida sem nem consultar alguém. E isso Claro, serve não para a dá um família, passo. como para as amigas e os amigos. É verdade. Ok. E eu acho que quando a família exerce um poder de tal forma que Nesse começa a rachar indivíduo. o casamento e as decisões, a culpa para mim é do casal. Eu também acho. Of course. Eu também. Deixa eu falar da minha experiência. ok? Deixa eu Por falar isso da é que, Pra mim é é assim, igual, é eu verdade. só acho que não devemos negar, e aliás, a negação daquilo que somos é que causa tantos problemas, né? A questão do autoconhecimento, Marco, obrigado. É necessário batermos nessa tecla, porque para nós, as nossas famílias, num maior ou menor grau, vão interferir. Concordo com Keita, vai depender muito Sim. daquilo que é a postura do casal. Mas quero reforçar o seguinte, até para garantirem a vossa sanidade mental, é necessário gerir Sim. a família. Ok. Não é afastar. Mas, António, Não é assim, negar que ela A minha existe. história é um bocadinho É diferente. gerir. A minha história é um bocadinho diferente. Diz, Lima. Eu Tipo, yeah. falei de como é que aconteceu aquilo, porque eu tive o meu primeiro filho da forma que tive. Né? Eu já vivia sozinho, um jovem, num apartamento, no centro da cidade, como jovem. Quando eu comecei a namorar, eu tudo o que fiz, decidi sozinho. Ok? Eu decidi casar. Eu pedi em casamento e informei a minha família que pedi alguém em casamento e vou casar. Né? Segundo e mais importante, eu falei que meu pai tem 2 equipas de futebol. Né? Ok? Todos os meus irmãos chamam a minha mãe de mãe. Ok? Não. Tem a ver com que a minha mãe nunca fez. eu Nunca falei, se meteu com ninguém, né? a culpa não é dos filhos, é do pai. Então, foram gerados, vão assumir a responsabilidade, eles são filhos dele. As crianças não têm culpa E nenhuma. recebia os teus outros irmãos na boa. Todos. Um apartamento tem 2 equipas de futebol no Natal. E éramos felizes. Entretanto, A grande mãe. eu quando decidi casar, foi depois de ter visto esses sinais todos que a Wanda mencionou. Você controla a pessoa, como é que lida. Não é atrás. É assim, eu estou a educar os meus filhos a serem muito vocais. E a são mesmo, aquela baixinha, então. A Lulu fala, o Homer fala, o Aio agora fala mamãe ingrato, mas pronto. Entretanto, esses meus filhos serem muito vocais. Se acontecer alguma coisa com eles, vão diretamente vir ter comigo e dizer, olha, aconteceu isso. Tanto que a Lulu vem, quero que chame a mãe dela. Que a mãe me meteu de castigo. Então, essa possibilidade de acontecer alguma coisa, primeiro porque o Homer era o Homer e o Lima, né? A Alexandra vinha para a minha casa, porque eu vivia sozinho, e final de semana era eu e meu filho e a minha namorada, Claro. que hoje é minha esposa. Entretanto, esta relação entre os dois eu acompanhei. Acompanhar. Crescimento, né? O crescimento. Desenvolvimento. E viste que aquela mulher como é que trata o teu filho.
mas isto, estás a ver, Lima, e foste, ou seja, há outros que nem têm tempo também. Aquilo, pá, já. Nem está com a criança a este ponto. Estudar a outra família, tu precisas de estudar a outra família. Yeah. Eu entendo. E eu vou chegar Aqui sou eu mesmo, Antes de vamos. meteres lá o teu filho, Yeah. antes de meteres lá o teu filho, Antes de meteres lá o teu filho. frequenta um bocado. Isso vê é como é que verdade. eles tratam os outros, como é que tratam os empregados. Como é que tratam os filhos da ex, tudo isso consta. Como um empregado. É isso. Não, Tens e de dar tempo para descobrir isso. Isso é muito preciso. bom, porque o que acontece? Tu tens falado de algo muito importante, isso não me sai da cabeça, porque no meu alambamento, essa cena de pedidos vocês que inventaram, né? No meu, vocês lá, Assimilados. os que vieram lá, Rixas. foram e voltaram. Tá bom. No meu alambamento, eu me lembro do meu pai ter dito o seguinte: hoje é o vosso filho e a vossa filha hoje é a nossa filha. Isso é algo que eu muito gravei, porque eu vou me remeter ao que tu disse, nós casamos com a família. O struggle, às vezes, para uma separação, nem sempre é pelos filhos. Há muitos fatores sociais que influenciam, há uma força que nos obriga a tentar procurar uma solução para esse problema, que supostamente não tem solução, mas a esperança é que Vão encontrar. Vão, sim. vamos encontrar solução. Porque nos remete à nossa vivência. Epá, nossas mães não desistiram, não sei o quê, mas os Exato. contextos não eram os mesmos. Yeah. Então, esses sinais todos dizem muito sobre o que vai ser a educação desse vosso filho, ou desse meu filho, ou do filho dela, dentro do nosso lar. Okay? A forma como vocês se juntaram para formar essa família, como decidiram. É verdade. Okay? E ali não há separação. Da mesma maneira que o Elmer na loja discute, a Lulu discute. Exato. E aquilo é abraçado, Não, abraçado e da quem mesma não- maneira. E quem não for apresentado como filho do meu marido, só sabe que aqueles são os filhos do casal. Claro. E aliás, eu nunca ouvi, nem de longe, nem distraído, apresentarem filho do meu marido. Isso. Meu filho. O que eu gostaria de dizer aqui... Antes de dizer desculpa. eu não sei, e eu deve ser da idade também, né? Temos já outra forma de ver as coisas. Eu não... Eu não sei se vocês percebem. Vou morrer. Eu não sei se vocês percebem, eu acho que sim, que percebem. É necessário chamarmos a atenção a isso. Apesar de termos O menos impacto do exercício que estamos a fazer aqui. Não, é isso. O impacto do exercício que estamos a fazer aqui e o alcance que este exercício vai ter, que tem a ver com o impacto, é muito, muito grande. E é muito, muito grande por quê? Porque os depoimentos que estamos a dar aqui não são depoimentos visíveis, muito visíveis na sociedade, mas existem. Existe. Só não conhecemos, Boa. mas existem. Boa. O que é que significa? Depois desse encontro, Dão-nos só a blogueirinho, vou conhecer aquilo que é mais negativo, a todos os níveis. Então, é necessário replicarmos estes depoimentos, porque afinal também são realidade. A angolana. Não é só o mal, A não é só o mal. rixa, pai. o Não, doentio. isto que ele acabou de dizer é fundamental para percebermos que é possível. É O que possível. o Marco Queria só dizer disse uma coisa, Tito. de gerir 4 é assim. Eu, às vezes, gerir uma me dá muita... Yeah, Às dá vezes, pressão alta. Às vezes, gerir Yeah. uma é complicado. É difícil. Yeah. Gerir 4, você superou. É mesmo. E Yeah. continuar a rir e Mas é acreditar no possível. amor. Estão a perceber? É possível e continuar a rir. Isso quer dizer que quando queremos, quando existe maturidade, quando estamos em consonância com aquilo que somos, quando há consciência, é possível. Mas, Ô tio Toy, não, mas antes de falar, permita-me deixem-me só só uma dizer uma coisa. sim, Desculpa faz aí. favor. Recentemente, eu e o Marquito estamos no mesmo ginásio, né? O True Concept. É tipo um ginásio top, top. abraço A cara a para você, cara um entre abraço nós, para você. pronto. Então, outro dia eu cruzei com o Marquito, eu disse, poças Marquito, eu vi um post no Instagram, eu não me lembro de ter visto uma única vez uma ex-mulher fazer um post daquilo, como aquele, sobre um pai. A elogiar. A elogiar a relação. Até foi a filha que fez uma carta para o pai e ela publicou aquilo. Eu acho exemplos como aqueles em Angola é raríssimo. Devemos Estás a ver a positivar a nossa ex-mulher? existência. Uma ex-mulher e Positivar, temos publicar que aquilo de positivar falar bem a do nossa ex-marido. existência.
Yeah. Do ex-marido, alguém Eu fala quero- bem do eu ex? quero- Quem é que fala bem do ex? Espera só. Eu quero responder Era o aqui uma Marco, coisa. ok. Quero só responder uma Yeah. coisa e eu tenho uma pergunta, porque acho que todos aqui passaram por uma separação, talvez? Não. Não. Com a O Keita criança? e Lima, graças a Deus, Não. não. Quem tem Lima não. A banda também não? Não, com a criança. Com ela a disse criança, Não. separação com crianças. Não. E era Não foi uma separação, foi mais uma gestão. Yeah. Mas, ou seja, qual seria assim, tipo, porque isto vai se repetir na história, ok? Isto, enquanto houver relações humanas, isto vai acontecer. A minha pergunta aqui era entender daquilo que é a vossa experiência e a nossa experiência também, o que vocês recomendariam, né? Conselhos valem o que valem, mas o que recomendariam para uma experiência de alguém que vai passar por Mas isto? parece bem conclusivo. Não, Já não. é. Isto porquê? Porque o que eu e às vezes recebo algumas críticas por isto, porque muitas vezes o que nós nos esquecemos de fazer é separar o pai da criança do meu ex-marido. São duas pessoas diferentes. O meu ex-marido é uma pessoa, o pai da minha filha é outra pessoa. Eu elogio tremendamente o pai da minha filha. O pai da minha filha é um pai assim, tipo, nota 10. não, 1000, estás a perceber? Yeah. Vou-me abster de comentários sobre o meu ex-marido. Ok. Mas o pai da minha É filha isso, é um grande lindo. pai. E É eu o que é mais elogio importante. a quem quiser ouvir. Oi. Não, vai. eu queria só falar. Vai. É assim, eu queria terminar pegar essa aqui, em algumas coisas que fomos ouvindo. O Keita falou e muito bem da questão de frequentares a família da tua possível futura parceira ou possível futuro parceiro, para conheceres um bocado a dinâmica, como tratam os empregados. Eu gostei muito dessa passagem, como tratam os empregados, principalmente porque o teu filho que vem de fora pode ser visto como estar no nível de um empregado. Não estou aqui a querer dizer nada, Sim, mas sim. é exatamente assim como muitas vezes é visto, o de fora. Né? E isso é extremamente importante, mas nós temos que, de facto, regressar àquilo da questão do contexto e que o tio Toy foi falando ao longo da nossa conversa toda, e muito bem, da questão de nós queremos um troféu a todo custo. Então, eu não quero também fazer muito esforço de visitar a família da moça ou a moça visitar a minha, porque o meu objetivo é, está a chegar a minha hora, tenho que casar. Então, eu até vou passar um verniz que eventualmente instalará, mas que é o suficiente Para garantir. para ir, né? Mas é como tudo, a verdade vem mesmo sempre ao de Vem à cima, tona. né? E o que acontece é, eu gostei de ver a evolução da relação do meu filho mais velho com a minha ex-mulher. Foi uma evolução real, cheia de conflitos no início, mas conflitos tremendos, tá? Tu não percebes, tipo, esse mamãe, sabe de onde? Tá a ver? Então, cheia de conflito, ao ponto de, quando chegou a altura da separação, o meu filho sentar comigo e dizer, estás a ver o que é que tu nos fizeste? Nos fizeste, não é fizeste aos meus irmãos. Exato. Nos fizeste, tu estragaste o nosso lar, tu estragaste a nossa família. Lindo, que pressão. Não, até ele, que não é, no início era conflito, Yeah, hoje é yeah, um yeah. Ei, Como que é? Esse pressão. mamãe aí acabou, tá vendo a minha Exato. velha? Não. Ele já fazia Não. parte. Isso é uma Não, família. não. Família é Você não é minha família. mãe, Shedred. Como é? Fizeste Família. isso? E eu percebi, e comecei a perceber isso muito quando o meu filho peso foi isso. viver para a Espanha. A pessoa que ele escolheu que lhe levasse foi a minha ex-mulher. Ele não escolheu ir com a avó, não escolheu ir comigo. Ele disse, não, ela vai comigo, ela vai me levar, ela vai ajudar a escolher a casa, porque era nela que ele confiava nesta área da vida dele. Porque co-parenting é isso. O meu pai tem mais jeito, a minha Jaila é uma artista nata, e ela sabe que ela vai falar com a mãe dela sobre arte, a mãe dela vai olhar tipo, a mãe é artista, mas vai olhar tipo, esse mambo é um mundo difícil. E ela vem falar com o maluco do pai dela e diz, filha, pinta, filha, faz o que tu quiser, vamos embora, estou aqui para isso. Então, os filhos sabem que temas falar com os pais. Mas pegando naquilo que a Micaela perguntava e da questão de conselho, o primeiro grande conselho é, sigam o exemplo do Keita. Ou seja, façam filhos de modo consciente e tendo noção clara daquilo que é ser pai. Ok?
eu digo isso. As pessoas, eu não sou apologista de faz o que eu faço. Não sou. Até porque eu sei, eu todos os dias sei os desafios que é. Tu como pai, imagina, a minha filha Cásia faz anos dia 4 de novembro. O meu filho Chiari faz anos no dia 6 de novembro. O meu filho Chiari viveu durante quase 5 anos na África do Sul e a minha filha Cásia em Angola. Então, o que eu fazia era, eu saía do aniversário da Cásia e no dia 5 viajava para ir ao aniversário do Chiari. E era a minha vida durante anos. Tá? Então, Porque para ti é importante estar no aniversário dos teus filhos. Tá? Então, tu tens que pensar que isso é desafiante. O Edgar vivia na Inglaterra, depois foi para a Espanha, agora tem... Só é desafiante porque te pões a responsabilidade Claro que sim. de nenhum dos teus filhos estar longe do pai. Sim. No dia de Para a anos, maioria das principalmente. pessoas, principalmente Não quando quer tem um novo saber. relacionamento, é Não infelizmente quero esse eu vivo na trabalho. África do Sul. Não quero esse trabalho. Infelizmente, ou eu vivo em Angola, né? Qual for Não, por isso é que ele está a dar o conselho. Sim. Pois. Então, o meu conselho é, se tu não tens a capacidade, eu tenho um amigo De se mexer de toda a se vida. mover. Sim, não, Energia. o Toy falou coisas muito importantes aqui, que são mesmo importantes que as pessoas estejam a ouvir. Antigamente, para nós casarmos, como o Toy estava a dizer, no meio rural, o homem tinha que ter capacidade física, mental, espiritual para não deixar a e mulher material. assim. Se tu não tens, mais de 1,60 m, se tu não tens capacidade financeira, porque todos nós falamos aqui, e a Wanda falou da questão financeira, é o background dela, finanças, ela faz contas, ela analisa coisas, e é real, os filhos, tu tens que ter dinheiro. Meus irmãos, é difícil ter 6 filhos e teres a condição, dares a mesma condição a todos os teus filhos. Isso é extremamente desafiante. Eu marco, eu costumo dizer, eu uso meus filhos para de mama. Eu uso meus filhos como inspiração para trabalhar bué. Então, eu trabalho bué, faço embora mocumbu e consigo manter essa vida dos meus filhos sem lhes faltar. No entanto, o que é que acontece? Não somos todos que conseguimos, às vezes, nem para um. Claro. Então, é preciso sermos realistas e dizer mesmo, eu com um toxichi lá, Vou oferecer mais filho na outra. até poder ajudar no mesmo nível de qualidade. Mas o Keita disse uma cena logo de início que foi, eu tive de abdicar de muitas coisas. De mim mesmo. Eu não estou disposto a abdicar mais. O Keita não estava disposto. também foi. Eu tive disposto a abdicar de muita coisa para conseguir manter este nível de vida dos miúdos. Está a ver? Mas, são escolhas, é como tudo nessa vida. São escolhas. Marco, assim, esse foi o teu último filho, o 6º. Não, vou fazer mais, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais, e é consciente, eu vou fazer mais um Claro, filho. claro, Eu vou tens fazer 7 consciência. filhos, brother. Eu vou ter 7 filhos, brother. Eu estou fixe. O mundo é assim. Mas isso é que é bonito. Mas o mundo é isso. Não, sabe Isso que é que é Eu maravilhoso. estou fixe. E se o Marco está fixe, está ok. Claramente. Que eu não acho certo. E eu acho que muitas mulheres... Não, mas estou fixe. Muitas mulheres, tipo, as mulheres sofrem mais do que os homens com isso, que é essa cobrança para os filhos. Também é outro... É outra um drama conversa. desnecessário. E tu já tens a responsabilidade de estar a criar uma criança. Imagina, tu tens a responsabilidade, tu tens uma criança e tu e a tua parceira estão ok com isso. Vocês têm os vossos objetivos de vida, as vossas finanças estão ok, vocês estão a planear o vosso futuro, sem contar que vocês vão ter um camponês a trabalhar para vocês quando forem velhinhos, vocês estão a trabalhar para que o vosso futuro tenha uma reforma. para aquele Sim. E a gente que te vem pedir um segundo, um terceiro, como se o impacto da presença daquela criança fosse para eles e não para ti. Exato. É ver só. Exatamente. É isso. O que tem razão. tem toda a razão. O que eu acho muito, muito importante nesse exercício é, primeiro de tudo, esta reflexão que vem de ser pai. Só é possível vocês terem esta noção muito clara do que querem e não querem, porque têm um compromisso, primeiro de tudo, com ser pai. Quando se falou que tu tens que conhecer a família, perceber a família da moça que vai receber ou não, nós todos como os pais sabemos que nós não levamos o nosso filho onde nós não sentimos. Né? Até pode ser, até é instintivo. Pode ser às vezes até a casa de uma amiga. A forma como uma amiga é, como a casa dela é, como ela
própria se relaciona, energia, impede. Eu posso ser muito tua amiga para outras coisas Yeah, e yeah. não necessariamente Mente para ir para o lá meu com o filho. filho. Quanto mais num relacionamento. Ou seja, quando nós não sentimos que aquele nosso filho é filha, as pessoas que nós Sim, filho, pronto, não interessa. são abraçados. Nós sentimos o abraço, o carinho, o olhar. E há pessoas que são muito sensíveis a isso. Parece que não. Há pessoas que notam como tu falaste, até como visita para a filha dele. Eu chamei-te para almoçar e depois aconteceu uma coisa. Aquele olhar que tu vais dar ao meu filho pode definir que se calhar não estás Não muito vai voltar. confortável na pessoa de uma criança de 3 anos. Então não fazemos mais. Meu filho já não fazemos mais. Porque nós temos, de facto, um instinto protetor, quando temos isso dentro de nós, um instinto protetor que afasta o nosso filho das chobotices, de pessoas que não vão durar, de amigas que são para o copo, de amigos. Afasta, nós não pomos. Né? E quando nós sabemos, quando nós vemos que nós não expomos o nosso filho a uma coisa, nós sabemos que aquele relacionamento terá, na realidade, os dias contados e que passaremos Ou para que um só outro. serve para aquilo. Ou que só E serve para uma tem nem travessia, tu não é, crianças, como diz, não é o tem que destino, é ser. só uma Yeah. travessia. E isso é muito importante Para quando os há relacionamentos. consciência. Quando não há, pode haver muitas feridas. Mas olha, Marinela, tu estás a dizer isso epá, a minha cabeça começou aqui a fazer drrr. Tu sabes que qual é que é, se a pergunta for, Marco, qual é que é o maior medo que tu tens de não viveres com as mães dos teus filhos? E o meu maior medo é elas escolherem parceiros que não olhem para os meus filhos Muito como deles. Muito bom. Esse mambo é das poucas coisas que quando eu penso antes de dormir, tenho um sono mau. Tipo, acordo tipo às 3 da manhã, parece que vou tomar um banho, vou fazendo umas flexões. Ansiedade. Dá-me ansiedade. Mas eu tenho, até hoje, porque tu sabes, e é uma coisa que eu disse há bocado, a paixão é a maior fonte de maturidade do mundo. Tu sabes que se elas assumirem uma relação na qual estão extremamente apaixonadas, podem num estalar de dedos mudar a relação que têm até comigo. Sim, é verdade. Então, isto preocupa-me no sentido de que as pessoas que eu conheço hoje, eu tenho a certeza, e espero que assim continue, que jamais iam permitir que alguém chegasse perto dos filhos, que nos afastasse e que fizesse Nós, por acaso, mal outro dia falámos aos sobre nossos isso. filhos. Para muitos maridos, para muitos homens. Espera, que Mas- cortam. Desculpa, Marco, desculpa. Nós temos muitos lobos com pele de cordeiro. Isso. E aquilo que é a violência a nível de violações, abusos sexuais, não vem E de longe. físicos Não e vem tudo. Não vem de longe. Segundo Então, os esse estudos da mambo... estatística, em regra, está na família. Ou no parceiro, ou na parceira. Isso. Então, Em regra é isso- muito bom. É um rigor, Em regra, É o rigor. Eu estou aqui Então, pelo rigor. O que você disse então. desde o início? Eu vim para pôr rigor nesse Então, encontro que falam à toa. É preciso Sim. nós termos clara atenção que nós não temos tutela da vida de ninguém. Então, quem sou eu, Marco, para dizer Joana escolhe Cicrano, Antônia Este escolhe não Beltrano, gostei. Claro que esse- não cabe a ti esse eu não escolher. gostei. Eu nem quero Nem ter queres. esse nível. Não, não eu tens. quero ter esse nível de E nem envolvimento. tens que Ai, ter. o fulano está a achar, o que é que achas, chefe? Você é maluco? Ok, vou te bloquear. eu não quero essas conversas, está a ver? Porque somos amigos, mas tem uma página 29 que não se vira para 30. Yeah. Pronto. Então, mas que é uma preocupação real, eu garanto-vos que minha é. Vou dizer uma coisa, há um amigo Mas meu essa- que diz que... Diz não, durante o tempo que ele Yeah, estava lembro-me casado, que- ele Maria- dizia, e eu acho que acredito que alguns consoada, homens yeah. devem pensar assim, Yeah. que o maior, aquilo que mais prende é, se eu saio daqui, e quando tem meninas, eu sinto muito isso quando tem meninas, se eu saio daqui, eu estou a expor a minha filha a A outra pessoa. possibilidade de um marmanjo, no futuro, estar dentro desta casa a fazer-lhe mal. E esta simples possibilidade futura mantém tem nada de muitos simples. ali, não tem nada de simples, mantém muitos pais com esta noção a gerir até o momento que tem que ser mesmo quase incontornável para eles saírem. Eu conheço Medo de um alguém- homem que entra, está sem camisa e que não sabemos.
Marinela, eu conheço alguém Porque o que diabo é mais doentio. tem pila. Mais doentio. Começamos. Eu conheço alguém que é mais doentio. Foi o título daquele, não sei. É mais doentio que isso. Eu digo doentio na falta de melhor palavra. Que é uma pessoa que me diz assim: quando a minha filha chegar à idade adulta e sair para a faculdade, eu vou me separar. Uau. Entende isso? A clareza. A pessoa. Não acho isso A pessoa- claro. Eu acho isso. Por isso é que Eu usei a acho isso palavra- estranho. Por isso é que eu usei a Extra, palavra atenção. doentio. Não, é Eu acho isso Ok, doentio. porque tu estás Ah, a perceber que tu então, estás mas e num depois e relacionamento ela? E à depois? espera, o Não, ela estão em não coparentalidade, ele e a mulher. Não importa. Estão à Não espera que ela importa. vá. Estão em coparentalidade. Ele tem. Às vezes Yeah. sem corpos, que muitos pais decidem fazer isso sim. Yeah. Mas ele tem muito claro quais são as prioridades dele. É a filha. Não são as mesmas que Talvez, cada não não sei. sei. Nós também não sabemos Nós se há também não outro lado. Claro, Nem- pois. não conheço o coitado o coitado ou o feliz do senhor. Whatever. Porque as relações são palavras. mesmo muito complicadas. Cuidado com o rigor. Coitado por quê? Não é isso. Quem se fica coitado? Mas a clareza das prioridades dele e para que ele está a trabalhar e aonde é que está o foco todo dele, a energia toda dele, está na segurança daquela criança. Ponto. Não tem vírgula, não tem três, não tem nada. Está certo, está errado? Eu não consigo analisar. Eu não consigo analisar as vidas Ivana também assim. não consegue. Eu não Então, e a Ivana vai consigo. falar agora. Eu não consigo Estamos também porque... quase a terminar. Eu Então, e a Ivana vai falar agora. Eu não tenho um consigo porque eu problema. acho que a vida não é tenho um isso. problema. Não é, não é. Eu estou Não é. com a Wanda. Eu Porque estou Yeah. com vocês também. Eu admiro a clareza do senhor. Sim, Só não estou sei se é clareza. Pois. Não sei se é clareza. Porque É um medo. precisamente Vive na ansiedade. este é um Essa filha medo que não na é faculdade. normal. Não é. Ele é que é o abusador. Porque é assim. Todos há os limites extremos para tudo. escondem alguma. Como a Wanda está a dizer, todos os extremos escondem qualquer coisa. Há limites para tudo. Sim, Ou ele foi abusado. sim, mas não é. Então Deixa eu vamos terminar. tratar Estamos isso. no fim, meus amores, bora. Yeah. Yeah. Mas estar num lugar, Gás. estar num lugar que lhe faz mal, porque ele já não quer aquela mulher. Pois, vê só. Ele espera só, ele já Não. espera. Ele já não está com aquela mulher. Já não está. Com E é certeza mau. que tem um relacionamento com outra mulher. É mau. Mas Outra coisa. sabe, aceita. Pois, nós não Mas sabemos o sabe, outro é lado. Depois, Calma, é depois pessoal. o relacionamento dentro de Claro, casa. e até aquela criança. Ok? Há a possibilidade dela sair desse relacionamento, sabe? Antes dele próprio achar que vai. Estamos a dizer o seguinte, É Toy, assim. calma. Dois pais podem decidir e acontece. Não, só que- Há muitos nem todos os casamentos são uma Sim, coisa que sim, vocês sim, pensam. sim, sim, sim. Muitos, durante o tempo, as pessoas já se organizaram, já perceberam os limites que diz a Wanda. Tu vais até ali, desde que não vás às festas, e tu também dizes que vais com as tuas amigas, está tudo bem. Há muitas pessoas organizadas no mundo. Se decidiram que meu filho vai ter pai e mãe dentro de casa, nem sempre uma decisão que alguém está ali a sofrer. Isto é Às a vezes, realidade. e isto é coparentalidade. Isto é o que- era o que Estas estava a crianças explicar que vão é. ter pai e mãe, nós vamos gerir, porque a sociedade em que existimos, eu não posso fazer coisas que te põem uns galhos visíveis, tu não podes fazer coisas que me humilham, mas pai e mãe estão vivos. Pai e mãe é dentro de cada casa. um, fogo, tá, Até uma certa. Ok. tá tudo bem, às Ou vezes, seja, às vezes é está isto, tudo bem. é que o conceito- Só que todos nós sabemos que os humanos são humanos. Certo. E posse a posse. E dinâmicas são dinâmicas. Não, agora estou a pensar. O que está bem tranquilo nesse, como é coparentalidade? Não, Não, a gente já explicou que a coparentalidade não tem só a ver com a Não pessoa. tem só a ver separadas. Falar, mas ele não está tão Que é? Eu sou Lima e é tipo a pedir há tanto tempo. Vamos desorganizar. Micaela, para. Micaela parou. Pronto. Lima e Keita. Bora, estamos a terminar mesmo agora. Eu não pedi. Não, então quem tá. O Lima Liga porque está fala. Se não desligado. queres falar, eu posso falar. Não está ligado, tá? Ok, ok. Eu tenho coisas para dizer. Já vai, na hora conclusiva. Keita, diz. Lima está a pedir há mais tempo que eu. Lima, diz. Keita não queria dizer, só queria causar rixas. Vou pegar essa questão que estamos aqui a falar. Há a possibilidade dessa pessoa sair desse relacionamento. Se o foco do indivíduo é apenas o filho, epá,
que fiques com a guarda até te sentir satisfeito. Yeah. Eu compreendo. Também é verdade. Ok? Porque guerra avisada não morre, soldado. Guerra avisada não morre. Cheio. Vou escrever. Mas ela está a aprender, ela está a ouvir hoje. Entretanto, Não interessa agora ouvir ah, com Isso contexto. me remete à questão que a Micaela falou. Né? O comprometimento com a coparentalidade. O pensar na criança. Isso. Ok, eu sou bom pai, mas não preciso ser bom marido. Eu preciso ser bom verdade. pai. Se calhar aqui essa relação do marido e mulher já não... E às vezes não dá Então, os mesmo. esforços não é o mesmo. Mas aqui, que Cada nada tem a casamento é um ver. casamento. Ei, Eu vou ser... As pessoas acertam Eu vou ser o melhor pai do mundo. Yeah. Que aí a Micaela tem dito, o pai da filha dele é um pai... Maravilhoso. Né? Mas não tem nada a falar sobre os maridos. Certo. É aí onde eu quero chegar. Isso. Há a possibilidade de nós sair de cena. Certo. E também não vamos discutir, isso não é o assunto. Cada um gera, estamos a dizer que há Cada um gera pessoas. como pode, como O consegue, tema né? aqui é que há pessoas que têm este Conseguem compromisso e a esse tem- ponto. Vou dar estrutura. Clareza Quero dar suficiente. exemplo de que é possível, mesmo que entre nós estejamos a nos sacrificar um bocadinho, o que eu quero é que É a minha durante filha e o um meu filho tempo. cresçam. Isso até compromisso também. Ou seja, há homens, por exemplo, que não suportam a ideia de abandonar crianças pequenas, que se virem um casal com crianças pequeninas separados, vai-se abaixo. Por quê? Porque até tem lembranças, tem memórias do que é isso, estás a ver? Do que é ou só porque cresceu sem o pai, ou Certo. cresceu a mãe longe, ou não sei o quê. Ou seja, não quer repetir ou não quer expor os filhos àquela situação e dentro da cabeça desta pessoa, é claro que eu vou fazer com que este casamento resulte até determinada altura em que eu sinta que essas crianças já estão, nunca estão maduros, Mas há possíveis, ou excessos, seja, Wanda. mas isto, Tem ou aqueles seja, casos que isso são consciências mesmo. Não vamos também. discutir casamento, Ou vamos seja, dizer que há não, formas. Não, estou não, falando da são parentalidade. Quem formas. tem um trauma do que não recebeu do pai e tenta dar o melhor Aos ou tudo que filhos. pode aos filhos, e às vezes isso é da educação. Muito Não é, bem. as Sim, pessoas também pensam é que aquilo verdade. é educação. Não é disso, não é tentar É dar canalizar tudo. o que ele não teve. Aí Não, Eu acho que o nós- que eu estou a eu acho que dizer nós aqui, somos- esperem, o que eu estava aqui a tentar dizer é dar, ou seja, na cabeça desta pessoa é importante estabilidade. Certo. E quer queira, quer não. E há homens que não se garantem fora daquele casamento se continuam a ser bons pais. Há homens que são bons pais enquanto estiverem casados. E ele Já sabe separados, disso. já nem têm noção. Essa vou gestão conseguir, vou fazer muito como, bem. como o Marquito diz. O Marquito diz Certo. que isto exige, por isso é que o Marquito também a recomendou, façam filhos de forma consciente. Isso nem é garantia que aquilo vai durar, ou Claro. seja, mas pelo menos façam de forma consciente. Muito bem. Porque dá muito Eu trabalho. penso Vamos sempre terminar. assim. Eu penso, se eu estivesse numa situação de divórcio, eu escolheria ficar com a minha filha. Eu acho que É o mais certo. e muitos de nós são provavelmente melhores pais do que são maridos. Por acaso. Não é? Em geral. Nós somos melhores pais do que são maridos. Eu sou melhor pai do que fui marido. Sim. É assim, Não, não. Mas Estão nós todos sabemos, aqui a assumir, dá beijo, tá todo mundo só beijoqueira. Só vamos beijoqueira. agora desviar um bocadinho, Vamos né? desviar, É só o que eu quero passar para as três mulheres que estão aqui. Boa. O investimento que nós desejamos, sentimos, queremos fazer com os nossos filhos, não é igual ao que nós fazemos com vocês. Com o casamento, com o casamento. Sim, e estou a falar emocionalmente, principalmente. Porque Yeah. nós temos muito mais. Pronto, agora não estou a falar em nome do Ministério da Família. Agora estou só a usar a minha própria experiência. A tua e visão. vivência, a Eu tua acho que percepção. nós temos uma entrega diferente. E eu acho que isso dá para os dois lados também, homens e mulheres. Mas eu penso que as mulheres têm necessidades emocionais e de ligação e de comunicação que nós não conseguimos suprir. E as das nossas crianças são muito mais fáceis de serem supridas por nós. Então, por isso é que eu digo que muitos de nós são melhores pais do que são maridos. Não sejam maus maridos, mas que eles não conseguem suprir completamente as necessidades da sua parceira. Certo. Para Yeah. mim, numa situação de divórcio, eu escolheria ficar com a minha filha. Por quê? Porque eu não consigo conceber alguém educar a minha filha melhor do que eu. Muito bem. Eu respondi àquela questão, a questão do Vocês Marco. dão medo. Se eu estivesse na posição do Marco com esse método Mas eu escolher ficar e arranjarem depois como é que um marido. Desenvolver lutaria? isso muito mais, meus Eu amores. acho que Não vamos desenvolver isso muito mais. Ou ficava com os filhos, ou escolheria ser amigos desses maridos. Nós não vamos continuar. Tu
Pessoal, como é que nós não é? vamos continuar. Eu acho É assim, deixa eu só dizer uma coisa. Não, há pessoas, Marco, há dois pessoas que não me segundos. conhecem bem, né? E que nunca me viram na vida, e que estão nos assistir e que nunca me viram. Mas, assim, eu tenho aqui pessoas que me Alguém conhecem bem. viu? Tá aqui, o Keita me conhece há muitos anos. Eu não tenho, se tem inimigo, não me avisou. Exato. Eu sou amigo de todo juiz. Eu converso mesmo. Bem, eu estou à vontade no mundo, tá vendo? Mas a verdade qual é que é? É a seguinte. Às vezes, meu irmão, Isso não a suporta uma patologia doentia de algum indivíduo, nem ele próprio sabe, até ser exposto ao gatilho de o fazer. E esse gatilho pode ser a parte da educação que eu dei às minhas meninas de andarem nuas na casa, com a frente da mãe, à frente do papá, à frente dos irmãos rapazes. Estás a entender? E esse gatilho, um homem a ver a minha filha com 12, 13 anos, que já começa a ter um corpo mais curvilíneo, né? E aquilo lhe dar um gatilho diferente. Eu não sei se ele mesmo sendo um amigo vai vir sentar comigo e vai dizer, olha, quando a Liana passou, eu senti assim um mambo estranho. Não vamos por aí. Isso é tão difícil. Esse tema, infelizmente, Marcos, Nem o pai, é por aí. entendemos que os Os homens só pensam têm nisso. instintos animais e, portanto, quando Nem olham é para por outro aí. como ele, Não é por sabe aí. que aquela cabeça pode ter o demônio. Minha irmã. Também sabemos que as mulheres podem ter alguma rivalidade e, portanto, quando olham também para uma criança, às vezes as meninas Maldade dizem mesmo. há uma maldade. Sim. Epá, nem vamos entrar Nem por vale a aí pena, isso é um tema do que seria o infinito. papel de um padrasto e de uma madrasta mal escolhida. Isso é um tema porque isto infinito. a mim já está-me a dar eu trava. aquilo, Eu a mim epa. trava-me, de Eu verdade. brinco E como com não é o tema, não, eu peço Yeah, primeiro yeah, yeah, yeah. Não é e é. mas vamos encerrar pronto, vamos. antes de eu vomitar. Yeah. Portanto, o que é importante aqui, eu acho que essas coisas nunca se esgotam. Nós não temos, isso é muito importante dizer, não temos a pretensão de avaliar os temas de uma maneira do Ministério da Família, como diz o Keita, extremamente académica. Não, o que nós fazemos no Encontros Trus é juntar pessoas de várias idades, vários estratos, vários backgrounds e conversar sobre os temas que no final do dia nos dizem a todos de maneira comum, mas com os quais lidamos de maneiras diferentes. Percebemos o que é que cada um de vocês entende pelo seu papel de pai, como é que cada um entende aquilo que é o seu futuro também como pai. Falamos de como homens negros, vocês entendem ou não a responsabilidade de criarmos comunidades saudáveis, onde também sabemos que a saúde vem de uma criança, a melhor saúde, né? Não sei se é possível dizer, né? O que é mais saudável para o desenvolvimento de uma criança é que ela tenha efetivamente pai e mãe. Há muitos homens que se demitem deste papel e por mais que a gente tente dourar a pílula, na realidade afetam e mutilam o que seria um desenvolvimento mais natural de um ser humano. Papás, Mas muito Marinela, obrigada, desculpa, Bela, por só favor. para fechar. Sim, Ou sim, meu seja, amor, claro que sim. nós não podemos, sempre que temos esse tema, passar sempre a responsabilidade aos homens que se afastam. Também não podemos esquecer Obrigado. das mães que dificultam, arranjam muitas das vezes. Estás a Continua, ver? Wanda, tens Acabam razão. por dificultar por Muito N bem. motivos, ou seja, aqui 2 pesos e 2 medidas Certíssimo. e muitas das vezes até movidas porque tem um namorado novo que é mais rico, Isso. então dá-me mais jeito que este homem é que Enfiar seja o o papá. pai da minha filha. Isso de querer arranjar um pai para a tua filha, quando a tua filha tem um pai biológico e é conhecido, isto não é bem assim. Não se Exato. dá um pai a uma filha que tem um pai. É isso. Estás a perceber? Um filho de um pai. pai por razões birrentas egoístas e fúteis. A Wanda, não muito bem Essa explicadas. também é outra conversa. Calma, não é Eu para quero hoje. terminar. Meu Deus, não avancem. Não, eu não quero avançar por aí. Eu quero só mesmo deixar as minhas considerações finais. Posso? Pode. Pronto. Então, a nível Vou de morrer. considerações finais, eu sou radialista, sabes, né? Nós fechamos sempre o Meu programa. Deus. A nível das minhas considerações finais, estamos aí, não é? Eu gostava de dizer o seguinte. Eu quero mesmo reforçar isso. Para os jovens, os mais novos então, aqueles que ainda não têm filhos, meu irmão, fazer filho é uma coisa de responsabilidade. Por favor, pensa bem, escolhe bem, analisa bem. Nós homens, e vou dizer isso contra nós, estamos numa posição de privilégio.
E o privilégio é, e disse o tio Toiba de vez, esse mambo é patriarcal, não fomos nós que inventamos, o privilégio é que tu, homem, acabas por escolher a mulher. Isso é real, nem vamos só discutir essa hora. E quando... Micaela, minha não irmã, vamos não falar quero mais. discutir contigo. Micaela, Não não vamos quero. discutir depois, Não não quero. faz mal, vamos Depois, no conversar. off, yeah. Mas e quando tu fazes essa escolha, meu irmão, por causa dessa conversa de que, não, engravidou, tem que tirar, a moça vai tirar se ela quiser. Ou vai Então lhe não matar. escolhes. Então, não, minha irmã, escolhes a pessoa com quem tu te envolves. Ok, mas não Tá? escolhes a pessoa com quem tu tens filhos. Se tu só te envolves com quem podes ter filhos, escolheste. Boa. Oh, Simples menina, quanto isso. por amor de Deus. Simples quanto então, isso. façam uma análise antes de terem ações, ok? É nesse sentido que vos digo. E vos digo de experiência. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer considerações finais? Tá Pronto, dito. Tigra, muito obrigada por esse Obrigada. momento. Pessoal, fiquem ligados no próximo Encontros Papás. Love you! Oh.